Vamos ficar de pé, vamos ler a palavra de Deus. Agora sim. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho segundo escreveu Marcos. Vamos ler o capítulo 9, a partir do versículo 14 até o versículo 26 somente. Não, 27, perdão. Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículo 14 até o versículo 26. Esse texto é um texto muito rico, mas ao mesmo tempo não é muito lido por algumas pessoas. E eu vou explicar no decorrer da mensagem por que algumas pessoas fogem da leitura desse texto. Você achou? Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículo 14, que diz assim: Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutisse com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai defiando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes, preste bem atenção nessa expressão, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Amém. Ó Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Eu te peço, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Como disse aqui no início, eu não sei quantos dos irmãos aqui nunca leram esse texto. Não sei dizer, até porque não nos cabe adivinhar. Mas mesmo aqueles que leram, o leram com certo limite, com certo cuidado, principalmente no que se refere ao fato dos discípulos não expulsarem aquele demônio. É um negócio assim meio intrigante. Como pode? Então nós vamos entender um pouquinho desse texto, mas é necessário primeiramente compreender por que esse texto hoje é tão importante para nós. Porque Jesus, ele denomina, ele define a geração daquela época, o povo que estava com ele, da seguinte maneira: geração incrédula. E o interessante é que nós vivemos uma geração muito semelhante. E eu vou tentar para você, assim, de uma forma bem sucinta, bem objetiva, na minha introdução, trazer para vocês algumas características da geração de hoje e vamos compará-la com a da época de Cristo. Você vai ver que estamos caminhando ou trilhando da mesma maneira. Primeiramente, nós vivemos uma geração evangélica sem evangelho. Nós falamos de que somos evangélicos, falamos que acreditamos no evangelho de Jesus, mas não temos evangelho em nossas reuniões. A pregação do evangelho, o evangelho de Cristo,
não consiste em materialismo, não consiste em misticismo, não consiste em muitas outras coisas que nós estamos trazendo. E cá entre nós, muitas pessoas não sabem o que significa Evangelho de Cristo. E se nós perguntássemos qual é a mensagem fundamental do Evangelho de Cristo, quer dizer, boas novas, muitos crentes não iriam saber dizer. Acredito até que alguns iriam arriscar e falar assim, não, o Evangelho de Cristo nos dá autoridade para isso ou para aquilo, mas poucos falariam que a base da mensagem de Cristo é salvar pessoas. Por isso eu afirmo para você que nós estamos vivendo uma geração evangélica sem evangelho. Reuniões e reuniões acontecem onde ninguém fala de salvação, onde ninguém fala de um Jesus que salva, que transforma, que liberta. Pelo contrário, esse Jesus Salvador parece que está sendo esquecido, parece que está sendo eliminado das nossas reuniões. Outra característica da nossa geração é que nós vivemos uma geração que se diz espiritualista, mas totalmente materialista. Você notou como hoje todo mundo quer ser espiritual? Tudo hoje gira em torno de espiritualidade, os chavões, as palavras, existe até um vocabulário típico de crente, tudo é muito espiritual. Mas apesar de querer afirmar que somos espirituais, vivemos uma vida materialista. Quando Deus não nos dá o que queremos, nós logo dizemos que Deus não está conosco. Quando não sentimos a mão de Deus operar naquilo que nós almejamos, nós logo dizemos, não, eu não senti Deus fazer, eu não senti Deus agir, porque botamos na nossa cabeça que Deus só age na matéria, que Deus só age no exterior, que Deus só age na nossa vida cotidiana, e esquecemos que a operação maior de Deus, ela está no íntimo da nossa alma, na transformação da nossa vida. Eu não sei se você lembra como você era, como você pensava e como você mudou. Espero eu que você tenha mudado, porque não existe evangelho sem mudança de vida, não existe vida espiritual sem mudança de vida. Não adianta você falar em línguas estranhas, como disse o apóstolo Paulo, falar a língua dos anjos, mas se não tiver amor, de nada adianta. Não adianta você falar em línguas estranhas, profetizar, rodar, cantar, pregar, mas se você não é uma nova criatura. Jesus, ele opera primeiramente dentro da nossa alma. A operação de Jesus consiste na vida espiritual, quando você tem paz, quando você tem alegria. Há 2 semanas atrás eu fui ameaçado, uma pessoa que falou para mim que tem 7 espíritos que acompanham ele. Cuidado, que eu tenho 7 espíritos que me acompanham, eu só tenho um. E o espírito que me acompanha se chama Espírito Santo de Deus. E ele é suficiente, não é verdade? Para nos proteger, para nos guardar, para nos transformar. O Espírito Santo está operando dentro de você. Outra característica dessa geração de hoje, incrédula, e preste bem atenção, não estou falando de geração de ímpio, estou falando de crente, é que nós vivemos uma geração de crentes sem fé. Você sabe o que quer dizer crente, né? Aquele que crê. E vemos uma geração de crentes que não tem fé. Nós colocamos e procuramos e buscamos o nosso recurso, a nossa solução em muitas outras coisas, antes de pensarmos em Deus. Nós buscamos a nossa força, as nossas qualidades, nossos méritos, e por último, nós falamos assim, agora só me resta orar. Então agora eu vou recorrer. A fé, ela está sendo banida do coração dos crentes. Vamos ao texto. O texto me apresenta 3 curiosidades. A primeira, e todas elas assim, ruins. Eu não vejo aqui nenhuma curiosidade boa nesse texto. Por isso talvez você não tenha assim aquela atração por ele. Primeiramente, esse texto apresenta um menino endemoniado. E esse menino que era endemoniado, segundo o texto, segundo o testemunho do seu pai, o era endemoniado desde pequeno, desde a sua infância. Não é um negócio complicado você imaginar uma criança ser possuída por demônios? Uma criança que não tem assim razão com relação ao que é pecado, o que não é, e essa criança desde a sua pequena infância ser possuída por demônios. E não era um demônio comum, era uma legião. E não era uma possessão simples, era uma possessão que tentava matar, jogava ele na água, no fogo, e o menino ficava totalmente transformado e transfigurado. É um negócio assim, lamentável. Para mim, uma criança demoniada numa casa é uma tragédia. Aí começa então a pensar, gente, de quem é a culpa? Alguém é culpado.
O pai deve ser culpado, a mãe deve ser culpada. Esse texto apresenta um quadro, no mínimo, inusitado. Segunda apresentação aqui, ou revelação do texto, não é bem uma revelação, mas um esclarecimento, é que ele mostra aqui um grupo de discípulos próximos a Jesus, totalmente frustrados. Eles tinham lutado com aquele demônio, eu não sei quanto tempo, eu não sei por quantos minutos eles ficaram ali falando, tentando expulsar. E quando os escribas viram que eles não expulsavam o demônio, chegaram lá e começaram a discutir com eles. Foi no meio desse barraco que Jesus chegou. Havia aquela discussão dos escribas com os discípulos: por que vocês não expulsaram? Por que vocês não tiveram condição? E foi no meio dessa tormenta, no meio dessa frustração, que os escribas chegaram para ele e falaram assim: você não anda com Jesus? Por que vocês não expulsaram? Vocês não falaram que o Deus de vocês é Espírito? Por que vocês não expulsaram? Os discípulos agora estavam totalmente frustrados. O interessante aqui é que não eram seguidores de Jesus, eram discípulos próximos. Outro ponto interessante do texto é que mostra um pai desesperado que procura libertação para o seu filho sem crer. Ele leva para os discípulos não conseguiram, ele ficou lá. Imagina os discípulos lá, não sei quanto tempo, vamos calcular 1 hora. Sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, e o pai lá na expectativa, nada acontece. Vem Jesus, é no nome dele que você estava expulsando? Então eu vou falar com ele. Não, meu filho está endemoniado desde criança, é mesmo? Se tu podes, preste bem atenção. Ele não tinha nenhuma expectativa. Se tu pode, Jesus, faz alguma coisa pela gente. Jesus ficou no mínimo chateado aqui, tanto que ele fala assim: se podes? Você faz ideia, sua besta quadrada, com quem que você está falando? Tu tem ideia com o que você está falando para mim? Se podes? Eu vou dizer um negócio para você: se creres, tudo é possível que crê. Aleluia. E nós vimos hoje pessoas na igreja assim, sabia? Que vem para a igreja e chega para dizer: se tu podes. Sinceramente, muitos até não creem em Jesus. Agora vamos às características dessa geração incrédula que nós estamos vivendo. E eu queria que você gravasse isso no seu coração, porque assim como Deus fala ao meu coração, eu queria e peço a Ele que também fale com você. E se você fizer parte dessa geração, eu quero dizer para você que há uma porta aberta ainda, que há um processo de restauração, que Deus pode mudar a sua vida hoje, que Deus pode transformar a sua alma hoje. Versículo 14 diz assim: chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. A primeira característica dessa geração incrédula eu vejo nesse versículo aqui, que é uma geração que se apropria do nome de Jesus indevidamente e usa-o para uma mera disputa religiosa. Se apropria do nome de Jesus indevidamente. Você já reparou como hoje tudo é em nome de Jesus? Deus não falou nada. Eu conheço um pastor, espero que ele não assista no YouTube, que ele sempre coloca lá no Facebook lá, ele está de férias, fazer um churrasco, ele põe no final: para a glória de Deus. Gente, churrasco é para comer. Porque hoje espiritualizar até um churrasco é bom. Tudo hoje se apropria do nome de Jesus, porque você consegue convencer as pessoas. Não, irmão, nós vamos fazer esse templo aqui agora, é para o nome de Jesus, e você vai contribuir, sendo que Deus não falou nada. E todas as vezes quando vejo as pessoas falando assim, eu me recordo de um aluno da academia missionária, que em uma aula que eu não lembro qual a matéria, não lembro muito menos qual a turma, no final da aula, no intervalo, ele me procurou e falou: pastor, o senhor falou para a gente na sala que nós devemos abraçar a obra de Deus, que nós devemos abraçar, quando o pastor fala assim, vamos fazer a obra de Deus, nós devemos contribuir, nós devemos ajudar. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, pastor. Eu falei: claro. E a pergunta foi a seguinte: quando eu posso saber que a obra é de Deus? Como eu posso saber se o pastor não está falando por ele mesmo? Sinceramente, é uma palavra assim, parece meio de revoltado, de ativista, mas não, é uma pergunta muito,
verdadeira, muito sincera. Infelizmente, vivemos essa época de apropriação indevida do nome de Jesus. Pessoas que pegam o nome de Jesus para enriquecerem, para mudar de vida, mas nem sabem, nem conhecem a Cristo. E como se não bastasse isso, ainda faz o nome de Jesus uma briga. Jesus está aqui, Jesus não está ali, Jesus... Irmãos, a Bíblia fala totalmente contrário sobre isso. Com relação ao nome de Jesus, você não tem que se apossar do nome de Jesus, você tem que ter Jesus na sua vida. As pessoas querem se apossar do nome porque acreditam que no nome eles vão ter poder. Não, se Jesus estiver em você, o poder já vai estar em você. Se Jesus estiver na sua vida, quando você levantar sua mão, o enfermo vai ser curado. Se Jesus estiver em você, quando um demônio manifestar, em nome de Jesus ele vai ser expulso. Mas Jesus tem que estar dentro de você, e não somente o nome que você carrega, que você recorre quando você precisa de ajuda. Vivemos essa época em que, a exemplo dos discípulos, se apropriaram de um nome, e acredito que nem eles acreditavam naquele poder todo. Versículo de número 18, nós vemos aqui outra parte importante desse texto, quando a Bíblia fala assim: pedi aos teus discípulos que eu expulsasse o espírito, mas eles não conseguiram. Se você puder sublinhar isso na tua Bíblia, por favor, faça isso, que isso é uma lição para mim e para você. Mas eles não conseguiram. A segunda característica dessa geração incrédula é que essa geração é espiritualmente fria e impotente. Lá na frente, quando os discípulos chegam para Jesus e falam: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar? Jesus falou assim: porque certos espíritos só saem com jejum e... O que Jesus está dizendo? Que eles não estavam jejuando e nem orando. A geração de hoje é exemplo dos discípulos, é a mesma coisa. Não sabemos mais o que é orar, não sabemos mais o que é jejuar, não sabemos mais o que é ler a Bíblia, mas queremos ter poder. Vivemos uma vida fria espiritualmente e impotente, quando não temos as condições nem autoridade para crer que Deus pode curar uma pessoa na nossa casa. Mas quando acontece algo semelhante, nós recorremos para alguém que é cheio de poder, que é cheio de unção. Vem aqui, por favor, orar, porque nós estamos declarando: porque eu sou impotente, a minha vida espiritual está um fracasso. Vivemos uma época, irmãos, de que atraímos jovens por causa de movimentos semelhantes ao mundo, mas a nossa juventude não sabe mais o que orar, não sabe mais o que fazer, mais nada, se consagrar, nada disso. Hoje o importante é ela vir e viver de qualquer maneira. E depois reclamamos quando Deus não salva mais nos cultos, quando os demônios se manifestam mais, quando as curas não acontecem. Nós reclamamos, falamos: Senhor, será que tu não está vendo? Sim, Ele está. Nós que não estamos fazendo a nossa parte. Existem certas coisas que temos que fazer jejum e oração. E a geração de hoje até se assusta. Eu vi outro dia, uma irmã, quando o irmão do lado dela falou em mistério, em línguas estranhas, ela deu um salto e falou: misericórdia. Ainda bem que ela não falou Ave Maria. Misericórdia, ela se assustou. O que é isso? Não precisamos mais disso não, de dons espirituais. Estamos acomodados, irmãos. Estamos vivendo uma geração fria e impotente. Versículo 21. O próprio pai chega para Jesus, quando Jesus lhe pergunta, vamos ler assim o finalzinho. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Eu vejo aqui nesse texto aqui outra característica dessa geração. Aquela geração, eu já tenho batido muito nisso aqui, até me desculpe ser repetitivo, a geração do já, do hoje. Nós acreditamos que o tempo é um adversário que elimina as promessas de Deus para a nossa vida. Nós não estamos mais conseguindo vencer o tempo. Estamos agora muito afoitos, muito apressados, queremos para ontem. E quando o Senhor fala assim: olha, desde a infância, mais ou menos assim, isso aí, o tempo já disse para mim que não tem jeito. Tu pode fazer alguma coisa? Porque para mim, nós estamos vivendo essa época imediatista, materialista,
uma geração de crentes que não entendem, que não acreditam que o nosso Deus é o Senhor do tempo, que o nosso Deus é aquele que opera quando quer, onde quer e através de quem Ele quiser. Não conseguem entender que o nosso Deus não está preso a dias, a meses, Ele é Senhor do tempo na sua vida. Não se preocupe se o tempo passou ou se vai passar, Deus é contigo. Acredite nessa promessa, acredite nessa verdade. E vamos agora ao versículo 22, a parte final do versículo, quando a Bíblia fala assim: mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Para mim, essa geração que nós vivemos hoje tem como característica, no meu caso aqui a última, né? Mas para mim a principal é uma geração que procura Jesus e não o conhece. Quem é Jesus para você? Quem de fato é Jesus para você? Quem de fato é Jesus para mim? Será que eu venho à igreja e não conheço? Será que eu venho à igreja, fico aqui um tempo, contribuo, participo, canto, prego, sei lá qual for a minha função, mas dentro de mim eu não conheço a Cristo? Será que você de fato já entregou sua vida a Jesus? Será que você consegue compreender que Jesus é muito mais do que um amuleto? É muito mais do que um Deus que você distante ora para Ele, ou você o adora de forma distante? Será que você de fato conhece Jesus? Ou será que você está, ou será que eu estou na situação desse homem? Se tu podes fazer alguma coisa. Irmãos, Jesus tinha muita paciência. Fala a verdade. Porque se fosse no dia de hoje, ia ter um show. Você já viu na internet um moço que expulsa demônio e manda o demônio entrar na garrafa? Nunca viu, não? Eu falei, gente, isso não é demônio, isso é um gênio. Ele pega uma garrafa e fala assim: você vai sair daqui, eu vou contar até 3, vai entrar na garrafa. 1, 2, 3. Aí diz ele que o demônio entra na garrafa, ele fecha. Agora eu vou mandar você voltar. 1, 2, 3. O demônio sai da garrafa e volta para a pessoa. Imagina se Jesus fosse exibicionista através de uma afronta dessa. Se tu podes, imagina eu lá. Por favor, me entenda. Preciso fazer uma comparação aqui. Imagina no lugar de Jesus. Poder, querendo ajudar, e a pessoa fala: se tu podes. Eu ia fazer assim com o dedo assim, o homem ia voar. Ou se não, fazer o demônio sair do menino e entrar nele. Volta agora, vem para cá. Sai de novo. Sei lá, ia fazer alguma coisa. Agora os seus pés vão para as mãos, sua cabeça vai para os pés. O cara ia ficar doido comigo. Mas Jesus, manso. Gente, se podes, tudo é possível ao que crê. Que palavra maravilhosa, irmãos. Se você conhece Jesus, você tem que entender essa verdade na sua vida. Se você tem Jesus no seu coração e na sua vida, essa promessa não é somente para o pastor, não, é para você também. Tudo é possível ao que crê. Crê em quem? A quem Jesus se referia? Nele. E aquele homem, de uma forma muito sincera, mostrou sua incredulidade e falou: Senhor, então me ajuda na minha incredulidade. Em outras palavras, eu não creio, mesmo estou falando que é possível que crer, me ajuda, porque mesmo assim eu tenho dificuldade. Quem é Jesus para você? Quem de fato é Jesus para você? O que é a igreja para você? Será que a igreja é somente um clube social que nós viemos aqui para passar um tempo, porque não tem nada de melhor na televisão passando? O que é a igreja para você? Quem é Jesus para você? Eu quero afirmar, melhor do que dizer, eu quero afirmar para você que Jesus está vivo, que Jesus está aqui agora, no nosso meio, e Ele está dizendo para você: tudo é possível se você crer em mim. Tudo é possível se você acreditar em mim. Tudo é possível se você me conhecer. Você vai ver coisas sobrenaturais acontecendo na tua vida. Louvado seja Deus. E para nós já caminharmos para a conclusão dessa rápida mensagem, apesar desse quadro tão caótico que eu descrevi aqui dentro desse texto, mesmo
enfrentando a incredulidade daquele homem, Jesus não deixou de estender a mão para ele. Pelo contrário, quando aquele homem chega e fala assim: Senhor, lá no versículo 24, se você quiser acompanhar, diz a Bíblia que o pai do menino exclamou, e Marcos aqui coloca com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Que frase sem nexo! Eu creio, ajuda-me na minha falta de... Não é estranho um negócio desse? Não era melhor falar assim: Senhor, eu creio, ajuda-me? Mas ele fala: não, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Queridos, por mais que você seja um santarrão, tem asa nas costas, existe momento que nós tememos. Existe momento que as forças se esvaem das nossas mãos. Parece que as nossas esperanças se esgotam. O que fazer? Ser sincero com Jesus. Senhor, me ajuda. Eu não tenho fé. Senhor, me ajuda. A minha esperança está indo embora. Quando Jesus escuta essa palavra desse homem, que ele fala assim de uma forma muito sincera: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Em outras palavras, eu quero muito ver meu filho curado, meu filho liberto, mas eu não tenho fé suficiente, me ajuda. Jesus poderia ter falado assim: não, o demônio só vai sair se você tiver fé. Já ouviu isso na sua vida? Irmão, quem não recebeu bênção, não recebeu, porque você não teve fé. É desculpa. Jesus vira para aquele homem, não fala nada para ele. Ele vai em direção àquele menino, repreende aquele demônio. Aquele menino fica liberto. Cai, Jesus pega ele pela mão, ergue aquele menino se levanta e Jesus devolve ao seu pai, mesmo ele dizendo: me ajuda na minha falta de fé. O que mais Jesus quer de nós é a nossa sinceridade. Se você não está bem, fale para ele: Senhor, eu não estou bem. Se você precisa de ajuda, Senhor, me ajuda. Senhor, eu creio, eu leio a Bíblia, mas eu estou temendo. Peça a Ele, e Ele vai levantar você pela sua mão. Aleluia. Ele vai resgatar você. Ele vai repreender todos os demônios e todos os espíritos que tentam acabar com a sua vida, e vai levantar a sua vida mais uma vez, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. A Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, e a Ele seja a adoração. E agora, por último, para nós sairmos daqui mais felizes, é que Jesus chega para essa geração incrédula, lá no versículo 29, e Ele fala para os seus discípulos com relação ao poder da oração e de jejum. E Ele diz o seguinte: olha, esta casta, ou seja, essa legião de demônios, só pode sair senão por meio de oração e jejum. Quando Jesus fala isso para eles, Ele não fala assim: por causa da sua incredulidade, vocês nunca vão expulsar demônios. Por causa da sua incredulidade, vocês nunca vão levantar a mão sobre o enfermo e ele vai ser curado. Jesus não dá essa sentença. Ele só ensina o caminho do retorno, o caminho do resgate da alma, o caminho da restauração da espiritualidade. Ele fala assim: vocês têm que jejuar, vocês têm que orar. Se vocês buscarem minha face, se vocês orarem, tudo será possível ao que crer. Se você se sente um materialista, se você se encaixou em alguma dessas características dessa geração, a boa notícia para mim e para você é que ainda dá tempo, ainda há tempo de Deus restaurar a minha vida e restaurar a sua vida. E você sai daqui um crente diferente, você sai daqui de um crente fervoroso para a glória de Deus Pai. Que essa geração, irmãos, que nós estamos atravessando, que não venha nos influenciar, que sejamos diferentes, que sejamos verdadeiramente cristãos, aqueles que seguem a Cristo, aqueles que são cópias de Cristo.